Pronto, bem. Queria dedicar, talvez, vamos ver se dá tempo de falar tudo isso hoje, se não, nos próximos dias falar um pouco qual deve ser a nossa intenção, nosso pensamento na hora magna do Rosh Hashanah, diante do toque do shofar. Quando tocar o shofar do Rosh Hashanah, o que devemos estar pensando na hora do toque do shofar? Tem uma história famosa que o Baal Shem Tov, a sua sinagoga, obviamente, a sinagoga do Baal Shem Tov, estavam lá todos os grandes tzadikim, Hevra Kadisha, os alunos do Baal Shem Tov, todos e cada um deles era um fenômeno per si. Então o Baal Shem Tov, antes de Rosh Hashanah, ele convidou um aluno dele, chamado Reb Zev Kitzes. Ele falou: você vai tocar o shofar Rosh Hashanah na sinagoga. Imagina que ele ia tocar o shofar para o Baal Shem Tov e para todos os seus alunos. Ele não era dos alunos mais proeminentes do Baal Shem Tov. E ele ficou muito emocionado com essa honra que lhe coube, mas ele falou: tenho que me preparar, afinal tocar o shofar é algo muito importante, é a mitzvah do dia, é o momento máximo do Rosh Hashanah, e não está tocando diante de qualquer um, diante do Baal Shem Tov, líder de todo o povo judeu. Então, as kavanot, o Baal Shem Tov sabia de todas as kavanot da Kabbalah, da Hassidut, ele também tinha que fazer bonito. Então ele se preparou para esse momento, e ele começou a estudar, além das halachot que se deve estudar para o toque de shofar, que não são poucas, ele começou a estudar também todas as kavanot. Ele buscou, em todos os manuscritos de Kabbalah, o que a pessoa tem que ter intenção. Tem vários tipos de toque, Atkiah, Truah, Shvarim, e nas ordens tem o toque antes de Musaf, depois o toque durante a Amidah, e na repetição da Amidah, e depois o toque final, os toques finais. E ele tinha, cada um tem um outro portão do céu que abre, tem uma outra intenção. Ele anotou, pesquisou, estudou bastante sobre o assunto, e ele anotou, escreveu todo um texto, né? Várias folhas. Ele fez uma colinha, porque era tanta kavaná, era tanta coisa, que ele precisava de uma colinha para chegar no momento e saber o que pensar, o que meditar. Chegou o grande dia, chegou o Rosh Hashanah, ele subiu na bimá, né? Na mesa que fica no centro, como essa aqui, da sinagoga, e lá ele tirou o shofar. Só que quando ele foi pegar o papelzinho dele, a cola, com as cavanotas, ele não encontrou. Tinha esquecido em casa. Agora, não dava mais tempo, estava lá todo mundo esperando, o Baal Shem Tov, os alunos, e o que ele ia fazer? Nessa hora, então, ele começou a chorar. Ele pensou que todo aquele esforço foi pro lixo, e ele já não se lembrava, era tanta coisa que ele falou: não vou estar lendo, mas ele... E agora ele estava realmente, falou, uma decepção. O Baal Shem Tov incumbiu para mim essa honra, e eu vou fazer feio aqui, sem as kavanot. Realmente ele estava assim, muito magoado. Mas tocou, não tinha jeito, tocou o shofar, e tocou o shofar realmente chorando. E assim foram todos os toques no primeiro dia de Rosh Hashanah. Quando acabou, o Baal Shem Tov, ele foi para ele e falou: Reb Zev, esse foi o melhor toque que eu já escutei. Fantástico. Reb Zev ficou assim, meio atordoado, não sabia o que responder. Você não falou: eu sei que você não trouxe a sua colinha, mas cada kavaná, uma kavaná abre um portão do céu, outra kavaná abre o outro portão do céu, faz algum efeito lá em cima, mas tem algo que é aquela chave mestra. Sabe que a chave mestra que abre todas as portas? Isso é o coração partido. Coração partido, sincero, ele é a chave mestra de todos os portões do céu. E com isso você abriu todos os portões do céu, você tocou realmente de forma sincera, chorando, emocionado, isso abre tudo. Isso vale mais do que todas as kavanot. Como o Rebbe de Kotsk, ele falava, não tem nada mais completo do que o coração quebrado. Essa é uma frase muito forte. Né? Não tem nada mais completo do que o coração quebrado. Então,
quando falamos de intenções, né, o que a pessoa deve pensar, meditar no toque de shofar, essa história já abre de uma outra forma do que podemos pensar. Mas qualquer coisa que eu vou falar aqui tem que ter realmente abrir o coração para Deus. Isso vale acima de tudo que eu posso falar no dia de hoje, nos próximos dias, sobre qualquer intenção que a gente deve ter no dia do toque de shofar. Entretanto, contudo, eu vou falar assim algumas ideias para a gente ter durante o toque do shofar. A primeira coisa, vamos olhar alguns dos versos que falamos antes do toque do shofar. Um dos versos que a gente fala é Minametzar karatika anani bamer chavka. É um verso que está no Salmo, no Teilim, a gente fala inclusive do Halel. Minametzar, do aperto, karatika, eu clamei, eu chamei por Deus. Anani bamer chavka, você me respondeu com amplitude. Então, também demonstra esse coração quebrado, que o shofar ele é feito de uma forma que de um lado ele é estreito e do outro lado ele é amplo, assim que sai o som do shofar. Então, esse versículo a gente lê antes do toque de shofar, a gente tem que se colocar numa situação, pensar no aperto e pedir para Deus com amplitude. Interessante, o toque de shofar, ele representa, todo mundo sabe que é o choro, né? É o sopro, aquela parte mais interior, o sopro da nossa alma, o choro. Quando eu dou aula na escola Beit Yaakov de manhã, né? E ano passado dava aula para meninas, terceiro colegial. Quando houve a volta da pandemia, elas se reencontraram, o que vocês imaginam que se escutou no corredor da escola? A única coisa que se escutou no corredor da escola era gritos. Sabe como meninas, né? Como gritando assim, mas não conseguia nem falar. Era só pura gritaria. Tem pessoas que quando tem uma emoção muito grande, às vezes um gol, cara torcedor fanático, ele não consegue nem falar gol, ele só grita, né? Porque para ele é uma emoção tão grande que não cabe em palavras. Ou por tristeza, ou por emoção, por alegria, como a gente falou no reencontro das meninas depois da pandemia, eu me lembrei disso daí, eu só vi grito. Eu vi, era uma gritaria só. Nem quando você fala, tava com saudade de você, não era isso. Era muita emoção para as meninas, não se continham e só gritavam. Então, o shofar, quando a gente fala de coração partido e tudo, ele tem que tocar no nosso âmago de tal forma que tem que ser uma emoção que não cabe em palavras. É um grito da alma e do coração. Essa é a primeira ideia. Como estamos de tempo aqui? Falar antes de falar das próprias, sabe, a gente deixa isso para amanhã. O shofar tem as brachot do Rosh Hashanah, na Midah que a gente faz, entre cada brachá e brachá, a gente fala Malchuyot, Zichronot e Shofarot, cada uma tem a sua intenção. Lineder, a gente fala sobre isso amanhã. Mas já falando da emoção, o que toca na emoção da pessoa, o toque de shofar representa um choro. E qual tipo de choro é esse? Então a Guemará discute. Por que a gente faz todos esses toques? Porque existe uma grande discussão na Guemará. Qual que é o verdadeiro choro do shofar? Se o choro do shofar é um lamento aquele shvarim, que é o ou se o choro do shofar ele é um soluço, só quando está chorando ele soluça, que é o truá. Tem uma outra opinião que na verdade é um lamento seguido por soluço. Você começa e termina no soluço. Da onde vem a fonte desse tipo de choro do shofar? Então, está escrito Yom Truá, tem que ser um dia de Truá para a gente ir ao Rosh Hashanah. E a Gemara fala, Truá é Yebavá. Yebavá é Truá. É esse choro, é Yebavá. E onde encontramos Yebavá no Tanakh? Onde encontramos essa palavra Yebavá? E a história do Tanakh conta sobre na época da profetisa Débora, quando teve a revolta do povo judeu para libertar o povo judeu das garras de um general tirano que se chamava Cícera. O final da guerra, o povo judeu, liderado por Dvora, o povo judeu, ele conseguiu vencer esse general e matou o general, toda a história, como morreu com Yael, etc. Mas a Dvora faz um canto, porque esse general ele era um tirano
ele oprimia, matava, violava, violentava as mulheres, era da pior das espécies. Um sujeito horrível. E ela fala assim que morra todos os inimigos do povo de Israel. Realmente foi tarde. Porém, no final do canto da Dvora, falando toda a vitória incrível e milagrosa que o povo judeu teve, ela fala que a mãe do Sísera está aguardando a sua carruagem pela janela. Olhando ver se o filho dela, a mãe do general, está aguardando para ver se o filho dela está voltando da guerra. E o coração de mãe não se engana, ela percebe que está demorando muito e ela começa a fazer a Yebavá. Começa a fazer esse choro. A Yebavá. E as amigas tentam consolar, a mãe fala, não, com certeza dessa vez, ele pegou tantos despojos de guerra, que eles têm muita coisa para dividir entre soldados, oficiais, estão demorando mais para dividir todo o tesouro que ele roubou dos judeus, dos israelitas. Mas o que? Ela não se consola, e ela cai em prantos e começa a chorar, esse choro da Yebavá. E é esse choro do toque do shofar. Aí a fonte do choro, qual o choro que ela fez? Se ela fez um choro lamento, se foi um soluço, ou se foi um lamento seguido por soluço. E para cumprir todas as opiniões, a gente faz tudo, 3 vezes, para garantir que você escutou direito. Porque lembramos o choro da mãe de Sísera no dia de Rosh Hashanah. Afinal, como a gente falou, ele foi tarde. Quem está chorando por Sísera é a mãe dele. A gente não deveria chorar por Sísera? E a resposta tem uma Guemará que fala que dos descendentes de Sísera saíram os professores de Bnei Brak. Aqueles que ensinaram em Bnei Brak, os rabinos que ensinavam em Bnei Brak, vieram dos descendentes de Sísera. São descendentes de Sísera. Quem é esse rabino de Bnei Brak? A resposta é Rabi Akiva. Rabi Akiva, conhecido Akiva Ben Gerim, Akiva, filho dos convertidos. Ele é descendente desse general Sísera. Rabi Akiva, onde está escrito que Kula Lei Ben Rabi Akiva, toda a Guemará, toda a Mishnah, toda a Torá que a gente tem, vem dos alunos de Rabi Akiva e vem do ensinamento de Rabi Akiva. E ele é descendente desse general Sísera. Então, qual é o ensinamento do toque de shofar? Explica os nossos sábios. A mãe de Sísera sabia da luz e do potencial do seu filho. Obviamente, ele usou toda essa energia, toda essa luz e potencial para fazer coisas horríveis. E ela estava esperando o dia que ele ia usar para o bem. Mas agora que ele morreu, ela falou, o potencial foi perdido. Foi jogado fora. Ela estava chorando porque agora essa luz e potencial não tem mais volta. Mal ela sabia que um dia mais para frente, muito mais tarde, ia vir alguém que ia resgatar essa luz e potencial, que ia ser o Rabi Akiva. Mas então qual que é o choro do shofar? O choro do shofar é o choro pela oportunidade perdida, pela luz, pelo potencial jogado fora. Quando chega mais um ano, agora estamos aproximando de Rosh Hashanah, a gente escuta o toque do shofar, o que devemos ter em mente, o que estamos chorando e lamentando e soluçando, será que a gente fez esse ano valer? Será que esse ano que passou, a gente usou o nosso potencial ao máximo? A luz, os dias, as horas, os minutos e segundos que Deus nos entregou de presente nesse ano, a gente colocou toda essa energia para aquilo que deveríamos ter colocado. Gastamos isso com a meta e o objetivo que Deus queria da gente. E se não, é por isso que estamos chorando. Esse é o choro do shofar, é falar, não usamos todo o nosso potencial, então devemos ter a resolução de fazer diferente no próximo ano, para que Deus nos dê de presente um ano bom e doce, e usar tudo isso no caminho da Torá e Mitzvot. Amanhã a gente segue nessas ideias. Vamos ler agora o Yom Yom de hoje. O Yom Yom de hoje, hoje à noite agora, dia 25 de Elul. Admor Azaken Siper, o Alter Rebbe ele falou, Bioise Bemezrit, quando ele estava na cidade de Mezrit, Shamati Mimoy Verab Erava Magid, ele escutou do seu mestre, o Magid de Mezrit, Beshem Moira Verab Babal Shem Tov, ele escutou, e o Magid falou isso em nome do seu mestre, o Baal Shem Tov, deixa eu mostrar. E a explicação é o seguinte, que o Baal Shem Tov falou para o Magid, que o Magid contou para o Alter Rebbe. A Chodesh Hashvi, o 7º mês do calendário, que o nosso calendário começa a partir de Nissan, Sheu Chodesh Harishon, que ele é o primeiro mês, Lechat Hashanah, para os meses do ano, que é o Tishrei agora, a Kadosh Baruch Hu Beatzmo, Deus, Bevorcha Beshavas Bevorcha. Quem abençoa, a gente sempre faz a bênção de Shabbat Mevarchim,
A gente faz a benção entre Shacharit e Musaf de Shabbat, a gente abençoa o novo mês. Só que, agora esse Shabbat que a gente vai abençoar o mês de Tishrei, não somos nós que abençoamos o mês de Tishrei. Tu vai ter essa benção, que o Rabino pega a Sefer Torah e faz a... Por quê? Quem abençoa é Hashem. Hashem mesmo que abençoa esse mês. Né? O Bekoyach Zé, e com essa força, a força da bênção de Hashem, Israel Mevarchim et Chodshim Yud Aleph Pe'amim B'Shana. É com essa força desse Shabbat, com a bênção de Deus, é que nós temos e tiramos força para abençoar todos os outros 11 meses do ano. Ksiv está escrito, a gente vai ler na nossa Parashá, até Mitzavim Ayom, hoje vocês estão aqui parados, erguidos diante de Deus. Hayom, hoje, que dia é esse? Esse dia é o dia de Rosh Hashanah, que como está escrito, Vai Ayom, foi o dia, Betargum, e foi traduzido, né? Esse é o grande dia do julgamento, que é o dia de Rosh Hashanah. Então vocês estão agora Nitzavim, parados, eretos, vocês estão aqui vivos, né? Existentes, firmes. O que significa isso? No dia do julgamento, a gente tem o mérito de sair vitoriosos, o mérito no julgamento. Ou seja, vai ser um julgamento que todo mundo vai sair ganhando. Então vai ser escrito e selado por um ano bom e doce. Então nesse dia anterior a Rosh Hashanah, que é o último Shabbat do mês de Elul, esse nosso Shabbat que está se aproximando, a gente sempre vai ler a Parashá de Atem Nitzavim, e essa Parashá que a gente vai escutar agora, Shabbat, é a bênção de Hashem. E ele então, ele é repleto, saciado de tudo de bom para todo o povo de Israel, para o ano todo. Bezrat Hashem.